Olá pessoal, iniciamos hoje falando um pouquinho sobre esquistossomose. A esquistossomose é uma doença muito conhecida no Brasil, ela é muito importante, é um problema de saúde pública bastante relevante no nosso país, tá? É uma doença parasitária, por isso que a gente está estudando aqui no curso. Aqui eu estou mostrando uma campanha, isso foi mais ou menos assim dos anos 2010, por aí. Esquistossomose mata, e aí você já vê a presença do caramujo. Você pode perguntar, é uma doença que tem a ver com caramujo, com lagoa. Olha para essa imagem, né? E aí olha os cuidados aqui que ele coloca para a esquistossomose. Evite o banho e a pesca em águas com caramujo. Por que será? Lave a roupa no tanque, né? Essa coisa de não lavar roupa ali na lagoa. Utilizar a privada para fazer as suas necessidades. A gente vai falar sobre saneamento básico. Na verdade, saneamento básico é mais do que a privada. Lave as mãos antes de fazer suas refeições. Por quê? Por que será que isso é importante? Beba água tratada, né? Não a água direto da lagoa. E aí olha aqui a imagem, né? Você tem uma pessoa defecando aqui próximo à lagoa, pessoas nadando, lavando roupa, pescando com o corpo dentro da lagoa. É qualquer lagoa? Por que esse caramujo é importante? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre a esquistossomose. Primeira coisa que a gente identifica é o agente etiológico. O agente etiológico, nesse caso, é um verme, tá? Então, assim, não é uma doença causada por protozoário, como a gente estava acostumado a ver. Agora eu tenho um verme. E por que isso? Né? Lembra lá, os protozoários são seres unicelulares. Um verme é um animal, é um ser multicelular. Esse ser tem tecidos e órgãos. Então, o nível de complexidade aqui é muito mais alto, tá? É um animal parasito. Aqui você está vendo o xistosoma, e aqui você tem um casal de xistosoma. Você tem um macho, que parece aqui essa casquinha de banana aqui, tá? E a fêmea que está aqui, ó, morando dentro do macho, que está mais representada em azulzinho, meio lilás aqui, tá? É a fêmea. Então você tem um casal, daí você já percebe que o agente etiológico é um verme de sexos separados. Já aparece aqui na imagem que é uma ventosa que o macho tem, ó, para se agarrar ao hospedeiro. Tem uma outra ventosa oral aqui também. E vamos ver como é que esse parasito age, como é que esse parasito trabalha, né, para a gente entender essa relação tão interessante e perigosa, né? Olha só, uma coisa que vocês não podem perder de vista aqui. O agente etiológico a gente identificou. Olha ele aqui, o Schistosoma mansoni aqui, ó, Schistosoma mansoni. Vamos pegar aqui o nome do sujeito. Tá ele aqui, ó, Schistosoma mansoni. Olha como é que escreve, meu povo. Tá? Existem várias espécies do gênero Schistosoma pelo mundo, mas no Brasil você só tem o Schistosoma mansoni, ainda bem, trazendo essa doença que é a esquistossomose. Ela acabou vindo para o Brasil com o tráfico de pessoas escravizadas, né? Acontecia na África e as primeiras pessoas com esquistossomose foram pessoas que foram escravizadas, que foram sequestradas da África e trazidas para o trabalho forçado no Brasil. Então tá ele aqui, tá o casal aqui, você sempre vai ver essa representação do casal de xistosoma, tá? Com as duas ventosas, o único orifício que é a boca. Eles são vermes plateumintos, vermes chatos. A gente estudou um outro verme chato que era a tênia, outro plateuminto. Então esse é um verme chato também. Ele tem um tubo digestório incompleto, ele só tem a boca, né, o intestino, e ele não vai ter o ânus. Então a boca é a única cavidade que tem. O alimento entra pela boca, é digerido e volta a ser regurgitado pela boca. Olha que interessante, o parasito, o hospedeiro definitivo dele é o ser humano. Esquece essa coisa de botar o homem, tá? Isso é meio antiquadão. O hospedeiro definitivo é o ser humano, podendo viver até por 30 anos no hospedeiro. Então, olha só, como esse animal tem uma vida longa. Onde é que eu vou encontrar ele? E aí a gente vai ver isso. Os adultos, você vai encontrar no lúmen, ou seja, no interior das veias do plexo mesentérico. Vou te mostrar de novo onde é o mesentério para vocês lembrarem. E as veias do sistema porta-hepático, que eu também tenho que te mostrar isso. Olha bem, deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem bem bacana de mesentério. Vou pegar uma imagenzinha do mesentério aqui para vocês verem onde
esse parasito vai se alojar. O mesentério são dobras que acontecem no peritônio. Você tem aqui os intestinos, tá, sendo cobertos por uma camada de peritônio que se dobra, e você tem essa capa chamada mesentério. O mesentério, gente, ele é altamente irrigado, ele é cheio de vasos sanguíneos e ele vai garantir a irrigação sanguínea do intestino. Tá? Olha como ele é uma coisa dobrada, ó. E o intestino tá todo costuradinho nele. Então, ele tá aí cheio de vasos. Eles adoram colocar agora o mesentério, o novo órgão do corpo humano. A gente sempre soube que o mesentério existia. Olha o intestino todo costuradinho no mesentério, tá? O intestino aqui todo costuradinho no mesentério. O mesentério é cheio de veias, é cheio de vasos sanguíneos. Então, ele vai ficar ali. O parasito vai ficar ali no ser humano. Ele também vai ficar aqui, ó, circulação porta, ou circulação porta hepática. O que é isso? Olha só, lembra daquela história lá da anatomia que o fígado e o intestino estão conectados pela circulação porta-hepática. Olha o intestino aqui, ó, intestino delgado, intestino grosso aqui, até o estômago também está tudo conectado ao fígado a partir de um sistema de veias aqui que se liga à veia porta hepática e liga ao fígado. Então o parasito vai habitar essas veias do sistema porta e veias do mesentério que estão aqui também, ó, irrigando o intestino. Então está sempre ali ao redor do intestino, né, próximo ao intestino, próximo ao fígado, vai estar nessas regiões aí. Isso vai causar um mundo de problemas. Já saiba que isso vai causar um mundo de problemas. Vamos tentar entender o ciclo dessa doença, porque aí vão surgindo coisas interessantes à medida em que a gente vai trabalhando isso. Bem, olha, é um problema dermatofecal, tá? A gente viu algumas vermes, por exemplo, como a tênia, que é um problema oral fecal. Aqui é dermatofecal. Vamos entender o que é isso? Vamos lá, parte fecal do ciclo. O que é que acontece? Quando é que um ambiente é contaminado pelo xistosoma? Bem, toda vez que uma pessoa com esquistossomose defeca no ambiente, tá? Defeca direto na lagoa ou naquela terra próxima à lagoa, ela vai jogar fezes com os ovos do xistosoma. Os ovos do xistosoma são um dos mais fáceis de reconhecer no exame parasitológico. Por quê? Porque é o único que apresenta, ó, esta pontinha aqui para fora. Então esse ovo é super fácil de reconhecer. Bem, esses ovos vão ficar um tempo na natureza. Vamos dar uma olhada nisso. Então, olha aqui, ó. Olha o ovo com o embrião aqui, ó. Então, o indivíduo foi lá, defecou próximo à lagoa ou na lagoa. O ovo está embrionado, olha o ovo com a pontinha. O ovo vai ficar viável até quase uma semana, né? 2 a 5 dias o ovo já está prontinho ali, o ovo está viável. E esse ovo, ele precisa da água da lagoa. A osmolaridade, né, ele vai estar na água doce. Na água doce ele vai estourar, ele vai eclodir, né, a lava vai eclodir e vai surgir essa lava que a gente chama de miracídio. Essa lava toda ciliadinha aqui, ó, cheia de cílios. Essa lava está nadando na lagoa. Então, para o ovo eclodir, ele precisa da água doce. É água da lagoa, é água do rio, é água do açude, né? Eu estou falando lagoa, mas na verdade é qualquer corpo d'água doce. O miracídio sai nadando e agora o miracídio precisa de um hospedeiro. Esse hospedeiro não é o hospedeiro humano. O miracídio precisa de um hospedeiro que é um caramujo. Olha o caramujo aqui, tá? Esse caramujo não é qualquer caramujo, também tem isso. É um caramujo do gênero Bionfalaria. Uma das coisas que o técnico em saúde faz é poder reconhecer o caramujo. Se esse é o caramujo de importância médica, se esse é o caramujo Bionfalaria. Então, assim, é uma das coisas que vocês podem também se especializar em fazer esse reconhecimento para os municípios, tá? Fazer esse exame para saber se o caramujo, né, para reconhecer se ele é um Bionfalaria ou se não é. Só os Bionfalarias, tem um outro gênero também que acaba transmitindo também, mas assim, você tem vários atlas de caramujos de importância médica.
Então, se ele achar o caramujo bionfalaria, essa larva miracídio vai invadir o corpo do bionfalaria. Tá? Ele vai invadir o corpo do bionfalaria. E vai ficar morando no caracol. Ele vai debilitar muito esse caramujo ou caracol. Eu todo tempo falava muito caracol. Ele vai debilitar muito esse ser. E aí, olha só. Primeiro ele era o ovo. Agora ele já está no estágio larvário de miracídio. Ele invadiu o corpo do caramujo. Ele vira um esporocisto primário, um esporocisto secundário rédia. Tá? E agora ele vai estourar o corpo do caramujo. Ele vai começar a fugir do corpo do caramujo. Ele vai começar a extravasar do corpo do caramujo. Então, em 15 dias, tá, ele fez um pequeno ciclo aqui dentro. Ele de miracídio, ele passou para esporocisto primário, secundário, né? Eles multiplicaram em quantidade e se alteraram, né? Sofreram metamorfose aqui dentro. Olha, não houve aqui no caramujo reprodução sexuada, só houve assexuada. Por isso eu te digo, né, lembrando um conceito de parasitologia, que o caramujo é o hospedeiro intermediário. Por quê? É aquele hospedeiro em que só ocorreu o processo assexuado. Quando completa esse ciclo no caramujo, essas novas larvas elas vão ser as cercárias. Tá? As cercárias vão sair do corpo do caramujo, isso muitas vezes vai matar o animal, né? Esse extravasamento dessas cercárias, elas saindo pela pele do caramujo, né? E elas vão o caramujo está na lagoa, né? Elas estão na água da lagoa, elas precisam da água da lagoa. Aqui é um ciclo bem aquático, né? Bem de água doce. As cercárias, essas larvas, elas têm afinidade apenas com humanos. Elas não têm afinidade com caramujos. Então não adianta ter outros caramujos que ela não vai invadir caramujo. Ela precisa invadir seres humanos. Tá uma mulher ali pescando, mariscando, lavando roupa. Tá um homem pescando, mariscando, fazendo o que? Lavando roupa, sei lá, lavando prato na lagoa, tomando banho de lagoa. Aí essa larva vai entrar ativamente, ela vai invadir a pele da pessoa. Ela vai fazer um furinho e entrar pela pele da pessoa. Por isso que esse ciclo é um ciclo dermatofecal. Vai entrar pela pele, tá? Então aqui o parasito entra ativamente pela pele. Vamos dar uma olhada aqui. Então, o que é que está acontecendo aqui? O indivíduo defecou, aqui estão os ovos caíram na lagoa, os ovos eclodem e aí sai a larva miracídio. O miracídio invade o caramujo, passa por algumas metamorfoses dentro do caramujo, sai uma larva do caramujo chamada de cercária e essa larva cercária, ela vai, se ela encontrar com um ser humano, ela vai invadir a pele deste ser humano, tá? E vai largar essa parte toda de trás, só vai ficar essa parte como se fosse essa cabeça aqui da cercária, né? E vai gerar um que a gente chama de esquistossômulo. É pequenininho, é um corpo do parasito muito pequenininho que vai circular, né? Ele invadiu a pele, assim que encontra uma veia, ele sai navegando pelas veias. Navega pela circulação até encontrar a parte da circulação que tem o ambiente mais propício para o esquistossômulo viver, para ele se desenvolver. E que parte do nosso corpo oferece esse ambiente tão propício? Aqui, as veias da circulação porta-hepática. Então, é aqui, né, e nas veias também do mesentério, que está cobrindo aqui, que os esquistossômulos vão começar a crescer e gerar vermes adultos. Eles vão se tornar adultos aqui. Vamos dar mais uma olhadinha. Daqui a pouco eu volto para o mapa da esquistossomose no mundo. Eu queria mostrar para vocês alguns efeitos. Sim. Alguns efeitos no ser humano, né? Qual é o grande problema do... Olha o parasito aqui adulto, tá vendo? O macho e a fêmea. Eles são anaeróbios, olha, eles não têm uma demanda por oxigênio. Olha o ovo, vai botar o ovo. A fêmea bota uns 300 ovos, tá? Cada fêmea bota 300 ovos por dia. Ela vai botando um ovo de cada vez. Agora, onde é que ela bota essas veias? Ela coloca esses ovos nas veias mesentéricas.
E o problema é que esses ovos, eles são imunogênicos. O que é que vai acontecer? O sistema imune vai reagir aos ovos. O sistema imune costuma ser bastante intolerante a esses ovos. Os ovos não eclodem dentro de nós, o ambiente não é propício para isso. Não eclode quando eles foram lançados no intestino, no meio das fezes, não eclode. Só vai eclodir lá na lagoa, que sabe, só lá na lagoa. Então vai ser sempre na água, com temperatura certinha, entre 23 e 28 graus, etc. E cada ovo vai gerar uma larva miracídio lá fora, no mundo lá fora. Olha o ovo de novo. Tá aí, ó. O ovo nunca eclode dentro do ser humano, viu, gente? O ovo é sempre expulso. Mas eu quero mostrar um pouco mais do ovo no ser humano. Aqui está falando do caramujo, posso voltar daqui a pouco com isso, mas eu quero mostrar. Porque assim, a gente vai ter complicações do sistema imunológico quando esses ovos começarem, né, quando o sistema imunológico começar a perceber as proteínas da casca do ovo. As proteínas da casca do ovo são muito antigênicas. E aí vão ser lançados anticorpos contra essa casca do ovo. Olha eles no plexo mesentérico, eles foram tirados. Olha aqui o parasito habitando a veia, tá vendo? Olha os ovos. Olha o local de morada aqui, ó. Veias da circulação porta e do plexo mesentérico, tá? E aí o que é que vai acontecer? A doença vai depender do quê? Da carga infectante, ou seja, quanto de parasita ele tem, da linhagem do parasita. É um parasito agressivo ou não é? Tá? Existe variabilidade dentro deles. Outra coisa, como é que está a saúde desse hospedeiro? Como é o sistema imunológico desse hospedeiro? Tá? Isso é muito importante, porque uma coisa é, muitas pessoas... daqui a pouco eu volto para isso aqui. Pronto. Deixa eu mostrar assim. Em algumas pessoas, por exemplo, só da larva miracídio entrar no corpo, você já tem uma irritação, uma dermatite causada só pelas cercárias, na verdade, cercária que invade o humano. Só pelas cercárias invadirem a pessoa já fica com a dermatite, com a pele irritada por causa disso. Tá? Algumas vezes tem reações pulmonares. Por quê? Porque os esquistossômulos não estão navegando pela corrente sanguínea por todo o corpo do sujeito, então eles dão uma paradinha também nos pulmões, etc. Então pode ter alguma reação, alguma irritação pulmonar. Né? Você pode ter alguma sensibilidade a eles. Ou uma alteração no baço, mas sem relação com os ovos, porque você vai ver que a reação imunológica aos ovos vai dar alteração no baço, vai dar alteração no fígado e no baço, formando a barriga d'água. Mas vamos chegar nisso. Essa é uma dermatite cercariana, olha a pele irritada por o ponto onde as cercárias invadiram o corpo humano. Tá? E depois, na fase crônica, o que é que você vai ter? Os ovos estão localizados no fígado. A reação imunológica é contra os ovos, tá vendo? Não é contra o verme, é contra os ovos. Aproximadamente metade dos ovos ficam no corpo do hospedeiro, não são expelidos. Tá? Eles não vão eclodir, eles não vão avançar, mas eles vão ficar no corpo, isso é mal. O que é que vai acontecer quando eles ficam no fígado? Olha, eles vão ser atacados por macrófagos, eosinófilos e linfócitos. Vão formar, vai acontecer um processo de formação do granuloma. É um processo inflamatório. Deixa eu achar uma imagem de granuloma para vocês. Formam-se granulomas ao redor do ovo. Deixa eu achar um de cistosoma. Olha para cá, ó. Um granuloma da casca do ovo. Então, houve uma reação imunológica à casca do ovo, e aí o sistema imunológico ataca essa casca do ovo e cria meio que uma região de fibrose aqui, ó, uma cápsula fibrosa, tá vendo? Então, assim, aquele lugar fica meio que endurecido. O problema é que é um mundo de ovos, então vai gerando um mundo de granulomas. E essa reação com granuloma ainda é a melhor reação, porque pode acontecer uma reação
assim, mais forte ainda, que ao invés de separar em granuloma, sai destruindo várias regiões do fígado. Esse fígado fica inflamado, e esse fígado inflamado começa a reter líquido de inflamação, esse fígado cresce, hepatomegalia. Uma outra coisa ruim é que, olha o sistema porta aqui, ó. Sai uma veiazinha aqui para o baço, uma veia esplênica. Quando começa a formar muito granuloma nessa veia, essa veia entope. E aí a pressão fica altíssima para ir para o baço. Deixa eu achar aqui. Baço. Circulação porta. Para você ver como o baço está conectado aqui. Olha aqui, um baço bem conectadinho aqui, ó. O que é que vai acontecer? Olha que coisa ruim. Os ovos não estão sendo colocados por aqui, então começa a formar granulomas aqui, entope esses vasos, a pressão no vaso fica altíssima, o sangue está apertadinho passando, a pressão está altíssima, esse baço começa a sofrer e essa hipertensão aqui nas veias, na veia esplênica, vai provocar o aumento do baço, a esplenomegalia. Aquela barriga d'água que aparece é a hepato do fígado, espleno do baço, megalia. Fígado e baço ficam muito grandes. Fígado e baço ficam muito inchados. Olha, fiz tanta coisa para achar o granuloma. Ó. Aqui está mostrando o granuloma. Os ovos aqui, ó, e você vai ter essa região fibrosa ao redor dos ovos. Uma região endurecida. E aí vem vários problemas por causa do granuloma hepático, né? O bloqueio da drenagem pela veia porta, você está bloqueando a veia porta, aumenta a pressão do sangue, a ascite, que é essa coisa desse líquido acumulado, né? Você pode ter lesões cardiopulmonares também, lesões renais e neurológicas, pode até acontecer isso, porque a depender de como vão ser formados esses granulomas, tá? É por isso que é uma doença perigosa. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Olha a tal da hepatoesplenomegalia, tá? Com ascite. O fígado e o baço ficam enormes e acumulam muito líquido, né? Então forma aquilo que se chamava de barriga d'água. Por isso que ela tinha esse nome de barriga d'água. Tá, então aqui estamos falando do que? Da esquistossomose, causada pelo agente etiológico, que tem um agente etiológico, né? Schistosoma mansoni, olha ele aqui, né? O Schistosoma mansoni, um verme plateuminto, mais próximo às tênias. Aqui ele vai contar, esse material é bem interessante, que ele conta que você já tinha xistosoma nas múmias lá do Egito, então é a coisa mais antiga do mundo. Olha as áreas endêmicas aqui, ó. Você tem vários tipos de xistosomas na África, alguns no Sudeste Asiático. No Brasil só acontece um tipo, que é o Schistosoma mansoni, e olha como ele está preso bem às regiões mais litorâneas aqui, tá vendo? A OMS estima que a esquistossomose afeta 250 milhões de pessoas no mundo, tá? E 800 milhões de pessoas vivem nas áreas de risco, áreas endêmicas. Então, assim, é uma doença que preocupa. O que é que a gente faz para trabalhar? Olha o mapa dela no Brasil, como é que tá? Olha aqui que é a nossa Bahia, tá? Você tem muitas áreas em que tem muita esquistossomose ainda. Mas, assim, não minto para vocês, não. Já essa situação vem sendo combatida, a gente tem melhoras significativas em relação a isso, tá? O avanço das políticas públicas em saneamento básico dos anos 2002 para frente vai diminuindo demais esse tipo de doença no Brasil. Então, se você fosse para o século XX, né, os anos 70, os anos 60, 70, 80, nossa, ia ser demais, né, a quantidade de pessoas e de regiões endêmicas e de pessoas com esquistossomose. Olha o ambiente, olha o problema aí, né? E há uma coisa, gente, não é só tomar banho de lagoa como se falava antes, né? É qualquer contato com a água doce. Pode ser um rio, pode ser uma lagoa, apenas pisar já é o problema. Então deixa eu só mostrar aqui de novo uma imagem, que foi a imagem que eu comecei, que é isso aqui da campanha de prevenção. Vamos lá, o que é importante? Ó? Evite tomar banho, pesca ou entrar em contato com água se tem um caramujo. Então identificar o caramujo é uma medida importantíssima de prevenção. Em alguns casos a gente usa
uma droga para matar molusco. Não é legal porque você cria desequilíbrio ecológico, porque mata tudo quanto é molusco também. Então isso não é tão legal. Mas se for o Bionfalaria, depender, é uma região endêmica, então vale a pena. Então identificar o molusco é importante porque ele é hospedeiro intermediário. Ele é necessário para que o parasito complete seu ciclo. Aí vem essa coisa, lavar roupa, porque também é um contato. Use a privada. Por que eu digo que a privada só não adianta? Porque a privada tem que estar conectada com um lugar que leve as fezes ou para uma estação de tratamento de esgoto, que é o ideal, porque mata os ovos do verme e de outros vermes, tá? Ou para uma fossa bem construída, que isole, e não uma fossa que fique vazando e jogando os ovos no lençol de água subterrâneo, senão vai dar problema. Então não é só a privada é um avanço absurdo, porque evita chegar que o ovo já cai aqui perto da lagoa, aqui como você está vendo na foto aqui, o rapazinho defecando aqui juntinho da lagoa, é um avanço absurdo. Mas a conexão dessa privada, tá, a uma rede de esgoto que não cai direto do rio, também não adianta dessa privada sair um tubo que vai desaguar direto no rio, botando esgoto cru para dentro do rio. Aí você está acabando com o rio. Então você precisa ter um saneamento mesmo para além da privada. E nisso o Brasil avançou muito nos últimos anos. Por isso que essa doença cai. A gente não inventou nenhuma droga nova. É tratável, tá? Tem cura, é tratável. Não pode deixar o quadro avançar muito, porque senão é muito perigosa, tá? Mas você só vai resolver isso fazendo cuidado ambiental, a saúde ambiental. Vocês que são profissionais de saúde, vocês têm que ficar por dentro de saúde ambiental, ok? Um grande abraço.